Olá, 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 bom dia a todos vocês, bom dia a todos que estão aqui comigo ao vivo, em mais um episódio do nosso Café com o Delegado, todas as terças e quintas-feiras, cravadinho aqui às 7 horas da manhã. É um papo rápido que a gente bate aí em 20 minutinhos para a gente falar de concursos públicos, falar um pouquinho sobre metas, estudos, como fazer para realmente avançar em concursos, especialmente aqui das carreiras policiais. Para quem não me conhece, eu sou o Gleison Lima, sou o delegado de polícia aqui no estado do Paraná e é com muito orgulho que eu falo com vocês nesse cafezaço com o delegado Bom Dia Taf aí, que está sempre com a gente. Então, hoje a gente quer falar de alguns assuntos e um deles é o que bombou ontem aqui, a gente conversando sobre publicação de partes digital de última hora. Bom dia, Gabriela, bom dia, Virgílio, e bom dia a todos vocês. E aí, para a gente poder reduzir um pouquinho a ansiedade, hoje também quero falar um pouquinho sobre aquela questão envolvendo porte ou posse de maconha para consumo pessoal, e a gente vai avançar em relação a esse assunto. Vamos lá. Antes de tudo, ontem viemos conversar aqui sobre, inclusive nos grupos internos, da publicação, bom dia também para você aí, Léo, bom dia a todos vocês. Vamos lá. Sobre a publicação de última hora, da última etapa do concurso público, que é a etapa ali, que a gente chama de etapa de provas ainda, que é a prova oral, para delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Isso serve para muitos outros lugares também, serve para muitas outras publicações. Vamos lá. Pernambuco está num processo seletivo para a seleção de delegados de polícia, também temos outros cargos lá das carreiras policiais. E para delegados de polícia, além de sair ontem uma das partes do resultado, foram convocados para fazerem as provas orais aí, ontem, vamos colocar aí dia 25/11, para que a prova vai acontecer que dia? Dia 1º/12. Conta aí para mim. Dá 5 dias. 5 dias para que você possa ir lá e fazer a prova. Então, hoje eu queria trazer esse alento para vocês. Número 1, a gente tem uma opção. Nossa senhora, agora eu fiquei maluco, eu não vou dar conta de fazer essa prova. Não creio que seja a melhor opção. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, você tem que pensar o seguinte, que bacana, está na oral de escrivão da Polícia Civil de São Paulo, muito bom esse Taf. Então, o que a gente coloca para as pessoas e como incentivo para qualquer prova de concurso público, para qualquer prova de carreiras policiais, para qualquer prova que você vier a fazer, em que há uma parte que você consegue dominar e outra parte que você não consegue dominar. Os prazos, os momentos do concurso público você não vai conseguir dominar. Se aquilo ali vai sair amanhã, se vai sair daqui a 2 semanas, isso aí você não consegue dominar. Outra parte sim, que é o que eu venho conversando com vocês aqui sobre incentivo de disciplina de estudo. É a constância que vai fazer com que você, no momento certo, estando bem preparado, vai fazer com que essa situação, por mais que possa causar uma pequena tensão, você vai conseguir avançar em suas fases, porque é mais ou menos assim, essa parte, no caso lá foi a banca Sebrasp, e na última conversa que nós tivemos, nós falamos da importância de estudar o estilo de prova de cada uma das provas que a gente tem em concursos públicos. Estudar para uma Sebrasp é um pouquinho diferente de estudar para uma prova da FGV, é um pouquinho diferente de estudar para uma prova da FUMARC, dentre outras bancas por aí, como por exemplo a VUNESP. Então estudar para uma banca específica não quer dizer que você não possa estudar para todas elas. Mas quando for chegando e apertando e ficando próximo das fases do seu concurso, é bom você alinhar aquilo que a banca tem como maior predileção. Então, numa situação dessa, certamente, um aluno, a primeira coisa que eu pensaria é o seguinte, irmão, eu não posso controlar a data que vai ser minha prova oral, mas uma coisa eu posso controlar. Primeiro, a minha ansiedade, eu posso diminuir ela, os impactos dela com os estudos, porque eu vou fazer com que eu me chegue mais preparado para uma prova dessas. E número 2, irmão, tem muita gente que gostaria de estar nessa fase da prova oral, assim como uma pessoa que esteja neste momento, ao invés de estar sofrendo, porque vai ter uma prova oral dentro de 5 dias, vai ter que arrumar passagem para quem não é do estado, passagem aérea, ou de ônibus, ou o que for, e hospedagem. Então, neste momento, essa pessoa tem que pensar, cara, eu estou avançando na fase do concurso. Muita gente gostaria de estar exatamente onde você vai estar. E mais, quem chega avançando nas etapas de concurso público, seja prova objetiva para ir para a prova discursiva, se você passou na prova objetiva e vai para a prova discursiva, é porque você já está saindo de um monte de gente para ir para aquele grupo mais seleto, para você avançar em relação ao seu concurso público. Beleza? Esse papo que eu gostaria de dar primeiro, em relação a concursos públicos. Controle aquilo que você consegue controlar. Você não vai conseguir controlar publicações, algumas datas e quando é que você vai ser convocado para as próximas fases. Mas a grande alegria é que se você está convocado para as próximas fases, é porque você está passando. Então, o resto
é resto. O importante é manter constância e disciplina. Saiba dos detalhes daquela prova que você vai fazer com antecedência, porque certamente você vai reduzir o grau de ansiedade em relação ao seu concurso. Pois bem, ponto 2 que eu queria conversar com vocês hoje. Caiu na prova do concurso público da Defensoria Pública do Estado do Paraná uma questão muito interessante envolvendo um tema atualizadíssimo, que é a questão da porte e posse de maconha para consumo pessoal. Pois bem, por que esse tema é tão interessante? Por que você está me falando de defensoria pública aqui, professor? Que ideia é essa? Vamos lá, primeiro, é que você tem que ser mais safo, você tem que entender do métier dos concursos públicos para que você, de fato, possa antecipar algum tipo de resposta. Então, a grande pergunta é, primeira, será que a posse ou porte de cannabis sativa, de maconha, para consumo pessoal, ela deixou de ser penalizada, ou seja, ela foi despenalizada? Ou será que ela foi descriminalizada? Ela deixou de ser crime, e aí eu vou abrir um parêntese aqui. Ou ela foi legalizada? E aí fala deslegalizada. Aí. E aí, qual foram os 3 aspectos ou 3 pontos que nós podemos trabalhar em relação a porte ou posse de maconha ou cannabis sativa aí para consumo pessoal? E o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é o seguinte: como era, como ficou. A gente tem lá no nosso artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, a Lei de Tóxicos, e ali nós temos nesse artigo 28 uma situação que de fato é crime, o fato de você estar na posse ou estar portando drogas para consumo pessoal. Pois bem, e aí, dentro desse portar drogas para consumo pessoal, nós vamos tirar das drogas um microsistemazinho que é da droga chamada maconha, a cannabis sativa ali. Então, daquelas drogas todas, nós vamos tirar a maconha. Por quê? Porque nós temos várias drogas. Nós temos crack, cocaína, LSD, êxtase, enfim, são várias e várias drogas. E aí nós podemos falar de drogas na portaria específica, no campo específico da portaria 344 de 98 da Secretaria de Saúde, que é vinculado ali ao próprio Ministério da Saúde. Pois bem, essa portaria, porque a parte da lei de drogas é uma norma penal em branco, e uma norma penal em branco ela precisa ser complementada com alguma coisa. Nesse caso é uma norma penal em branco que será complementada, é heterogênea, será complementada com uma portaria, que é algo fora do sistema feito pelo legislador. Tudo bem. Então essa lei de drogas, complementada por essa portaria, nós vamos dizer que tem várias drogas ali dentro. E a pessoa sendo pega na posse ou porte de drogas para consumo pessoal, continua sendo crime, à exceção de quem? À exceção da maconha. A maconha, ela deixou de ser crime. É essa que é a pegada. E aí nós vamos em 2 etapas dessa parte específica do artigo 28 da Lei de Drogas. Por quê? Porque alguém fala assim, então agora, posse ou porte de drogas para consumo pessoal deixou de ser crime. Não. Primeiro ponto, todas as drogas, posse ou porte de drogas para consumo pessoal, deixou de ser o quê? Eles falam despenalizar. Eu entendo como um termo até mesmo incorreto. Nós tivemos uma descarcerização que deixou de levar a pessoa para o cárcere. Para qualquer droga. O cara foi pego com cocaína para consumo pessoal. Ele vai assinar o artigo 28, é um crime, o artigo 28, e ele vai sim responder nas penas da lei. Só que nenhuma das penas, para quem tem porte ou posse de drogas para consumo pessoal, vai ter cadeia. Não pode deter essa pessoa. Agora, aí nós vamos abrir um outro parênteses que é para a maconha. Então, para todas as outras drogas, continua sendo posse ou porte de drogas para consumo pessoal um crime. Continua gerando antecedentes criminais, eventualmente, para o sujeito. É claro que é uma vez só. Ele não vai, porque vai ter transação penal. E ele não vai gerar antecedente. Mas na segunda vez poderia gerar um antecedente para esse sujeito. Entenderam? Então, para as drogas em geral, posse ou porte de drogas para consumo pessoal continua sendo crime. Aí nós vamos falar assim, e na visão do STF, isso aí aconteceu o quê? Uma despenalização. Que na verdade eu entendo como mais descarcerização. Fechou? Agora vamos pegar para o microsistemazinho da maconha. Vamos também falar de cannabis sativa.
Vinculação mesmo ali, na mesma lógica. Claro, não vou entrar na questão técnica aqui agora não, mas toda vez que falar cannabis sativa, coloca na cabeça aí que é a ideia da maconha. Beleza? O que aconteceu com a maconha que já estava como despenalizada perante o STF? O que aconteceu foi que o STF chegou e falou o seguinte, olha, tudo bem, a maconha já era despenalizada como todas as outras drogas eram, mas ainda continuava sendo crime. E aí o STF entendeu que o porte ou a posse de maconha de cannabis sativa para consumo pessoal passou a ser algo que descriminalizado. Então deixou de ser crime posse ou porte de maconha para consumo pessoal. Só da maconha, professor? Sim. Só da cannabis sativa, professor? É, só da maconha, só da cannabis sativa. Nada mais deixou de ser crime. É só essa parte que deixou de ser crime. Aí vamos falar, deixou de ser crime, mas passou a ser o quê? Qual é a quantidade? Deixou de ser crime, mas passou a ser o quê? Uma infração administrativa. Quando a gente vai lá na Lei 9.099 de 1995, nós temos o que a gente chama de termo circunstanciado. Para alguns estados é chamado de TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Para outros estados é chamado de TCIP, como é o estado aqui do Paraná, que é termo circunstanciado de infração penal. Em qualquer um dos dois ali, nós estamos falando de infrações penais de menor potencial ofensivo. Sejam as contravenções penais, sejam os crimes cujas penas não ultrapassam 2 anos. Até então, uma pessoa que era flagrada com droga, com maconha ou cannabis sativa para consumo pessoal, ela era levada para a delegacia e era feito um TCO ou TCIP, que está previsto ali na Lei 9.099, e esse sujeito assinava e era liberado. Na verdade, mesmo se ele não assinasse, ele teria liberado, porque não poderia detê-lo. Tudo bem. O que aconteceu agora? Não se pode mais lavrar termo circunstanciado de ocorrência, termo circunstanciado de infração penal, TCO ou TCIP, para a pessoa que está com maconha para consumo. Ou seja, maconha para consumo pessoal, cannabis sativa para consumo pessoal. Não se pode mais lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. O que deve ser feito? Ainda estamos em adaptação. Por quê? Porque os sistemas da polícia, eles ainda não leram o que é essa nova versão criada aí pelo STF, que é como se fosse um termo circunstanciado de infração administrativa. Porque o que era uma infração penal, posse ou porte de maconha para consumo pessoal, passou a ser uma infração administrativa. Mas uma infração administrativa julgada por quem? Quem decide o que é o quê? O sujeito é levado ali para a autoridade policial que vai avaliar o caso concreto se trata de tráfico ou se trata de consumo pessoal. Avaliado que é para consumo pessoal, será lavrado um termo circunstanciado que é de infração administrativa, ou seja, um termo que ainda será regulamentado. Mas, hoje em dia, está usando o termo circunstanciado, mas com a ideia de ser administrativo, porque leva para o juiz. E qual é a penalidade e qual a consequência? Como deixou de ser crime, já não podemos falar mais de antecedentes criminais. Então, esse sujeito agora, ele não pode ter mais antecedentes criminais. O que ele vai ter? Questão administrativa. E qual que vai ser a sanção? Aproveitando do próprio artigo 28, que tem 3 penas. Quais são as penas do artigo 28? É a prestação de serviço à comunidade, a medida obrigatória de comparecimento a curso, a frequência obrigatória a curso e a advertência. Então, vamos ficar só com 2 agora, porque prestação de serviço à comunidade não pode, não é crime. Agora, vamos ficar com medida educativa de comparecimento a curso, a frequência a curso educativo, é uma delas, entendeu? E a advertência também. Então, o sujeito que antes era considerado um criminoso que poderia gerar antecedentes criminais, tendo em vista a existência de posse ou porte de maconha para consumo pessoal, agora isso deixou de ser crime conforme a decisão do STF. Me conta a quantidade. Qual é a quantidade para poder ser considerado posse ou porte de maconha para consumo pessoal? Vamos lá? O que o STF falou? Para ser considerado posse ou porte de maconha para consumo pessoal, esse sujeito vai estar com ou 40 gramas de maconha, cannabis sativa, ou ele estará com 6 plantas fêmea. Beleza? Que é o que tem a THC. E aí é o tetrahidrocannabinol. Então, quando a gente tem esses 2 mundos, que o sujeito está com 40 gramas de maconha, ou 6 plantas fêmea de maconha, de cannabis sativa, nós teremos ali
a possibilidade de falar que esse sujeito é o quê? Uma pessoa que está portando ou está na posse de maconha para consumo pessoal. Vai incidir para esse sujeito o quê? Uma infração administrativa, porque deixou de ser crime. Tudo bem? Essa que é a pegada de trabalhar com a ideia da lei de drogas e que considera agora uma descriminalização. Use sempre o termo correto. Não é mais despenalização, descarcerização. Na verdade, agora é o quê? Descriminalizar. Deixou de ser crime posse ou porte de maconha para consumo pessoal. Aí vem a grande pergunta, o que já aconteceu comigo na prática. Vamos lá. Foi trazido para mim uma pessoa com 25 gramas de maconha. E nesses 25 gramas de maconha que essa pessoa ela estava com ela dentro do carro e havia uma suspeita de que estava fazendo o que a gente chama de delivery do tráfico, que é entrega, agora é com pequenas quantidades. O cara vai ali e entrega de porta em porta, quase um iFood da maconha. Beleza. Nesse caso concreto, a pergunta é, na condição de delegado de polícia, eu poderia autuar essa pessoa em flagrante, sendo que ela estaria com menos quantidade do que foi determinado pelo STF para considerar porte ou posse de maconha para consumo pessoal? Pois bem, aí o STF também já fez dentro dessa decisão, que descriminalizou posse ou porte de maconha para consumo pessoal, o próprio STF já tomou uma segunda medida. Falou o seguinte, olha, a avaliação no caso concreto será feita pelo delegado de polícia. Se ele entender, no caso concreto, que essa situação se amolda ao tipo penal de crime de tráfico de drogas, lá do artigo 33, justificando de maneira fundamentada que isso é um tráfico e não posse ou porte de drogas para consumo pessoal, de maconha especificamente, então poderá haver a autuação daquela pessoa pelo crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade seja menor, seja menos de 40 gramas, seja menos de 6 plantas fêmea de maconha, de cannabis sativa. Tudo bem? Então dá maconha ali. Nesse sentido, a gente tem que começar a entender que são duas vertentes que a gente precisa trabalhar de uma maneira bem firme. A primeira é entender que houve a descriminalização de posse ou porte de maconha para consumo pessoal. A segunda é entender que agora nós temos uma infração administrativa relativa a posse ou porte de maconha para consumo pessoal. A terceira é que existe um estabelecimento de uma quantidade máxima que será tida como uma presunção relativa de que se trata de posse ou porte de maconha para consumo pessoal. E qual é essa quantidade? 40 gramas, até 40 gramas ou até 6 plantas fêmea de maconha. E a quarta, que é possível sim, que mesmo que essa quantidade seja abaixo desse quantitativo que foi estabelecido pelo STF, isso se trata de uma presunção relativa. Sendo presunção relativa, nós temos como consequência uma possibilidade de análise por parte do delegado de polícia se aquela situação se amolda de fato a uma questão envolvendo posse ou porte de maconha para consumo pessoal, ou se aquilo de verdade seria um crime envolvendo porte ou posse de maconha para venda, para comercialização ou para outros fins, o que se amolda na figura do tráfico de drogas, deixando de ser posse ou porte de maconha para consumo pessoal que foi descriminalizado, para ser uma posse ou porte de maconha para outros fins em quaisquer dos 18 verbos do artigo 33 que configuram ali o tipo misto alternativo do crime de tráfico de drogas. Espero que estejam todos aí alertas e entendidos sobre esse assunto. É um assunto bem interessante, extremamente recente, caiu no final de semana agora na prova da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então é bem interessante que você aí, que deseja carreiras policiais, fique de olho, porque é um tema quentíssimo, beleza? Pessoal, sei que hoje eu falei de um tema específico, tem dia que eu trago mais coisas querendo falar sobre o princípio da significância, mas fica para o próximo tema, que quinta-feira já está na cara do gol, sempre cravadinho às 7 horas da manhã, é muito rapidinho com vocês aqui, para que a gente possa conversar, bater um papo sobre o concurso público. Obrigado a todos vocês que estiveram, obrigado aí professora Lucicleide Lima, também a você, Liz, Raquel, muito bom dia a todos vocês e que a gente possa ter aí chegando um final de semana fantástico. Obrigado, Gabriela, obrigado a todos, que a gente se encontra aí na nossa próxima quinta-feira. Vamos com tudo, que a semana está apenas começando. Valeu, gente, até mais.